é difícil ser empresário no Brasil. Então você vai ter problema e se você não estiver muito bem centrado, preparado espiritualmente, emocionalmente, com a sua mentalidade, fisicamente, as chances de você ter problema é muito grande, tá? Pessoa, não, mas então eu sou culpado pela vida que eu tenho? Não, você é responsável. A palavra culpa é você que está colocando. Nós temos a falsa impressão de que para você gerar um valor diferente na vida das pessoas, você precisa ter uma transformação de 100%. Isso é uma grande mentira. Muitas vezes você muda 1%, 5%, 10% e já é uma transformação muito grande. E agora, eu quero que você se prepare para voltar para um momento de sucesso na sua vida adulta. Você já se perguntou o que passa na mentalidade de uma pessoa que já acumulou mais de 1,5 bilhão em vendas durante a sua carreira? Eu sou Alexandre Campos e esse é o podcast Mentes que Inspiram, decifrando a mentalidade de pessoas de sucesso. E no episódio de hoje eu vou ter a honra de decifrar a mente e entrevistar uma pessoa que soma mais de 25 anos de experiência em vendas, é um empreendedor, um empresário. Essas 2 décadas também liderando equipes em um dos setores mais desafiadores do mercado, que é transportes e logística. Ele não apenas construiu resultados bilionários, mas também ajudou centenas de empresas e profissionais a acelerarem seus resultados por meio de mentorias, treinamentos e estratégias comerciais inovadoras. Professor, palestrante, escritor e fundador de empresas que hoje impactam o mercado e transformam pessoas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, no nosso Mentes que Inspiram, meu amigo e cliente, ao qual tive a honra de atender também nessa cadeira poderosa aqui, como também um parceiro de jornada. Seja muito bem-vindo, Rogério Bertucci. Ale, é um prazer estar aqui com você. Já sentei nessa cadeira mais de uma vez. É um lugar maravilhoso. Espero que esse bate-papo seja incrível e é muito bacana participar desse projeto que com certeza vai inspirar centenas, talvez milhares de pessoas. Com certeza. Rogério, nós já vamos começar aqui daquele jeito, né? Que você sabe que é muito na pressão a hipnoterapia, para buscar realmente os padrões mentais, que não tem como falar, olha, pensa com calma. Então nós já vamos, aqui muitas das perguntas o Rogério nem sabe ainda quais serão, e eu garanto para você que está nos acompanhando aí, que vai valer muito a pena. Já começamos o episódio falando de vendas, 1,5 bilhão em vendas. Fala um pouco, o que significa esses números, onde você vendeu, o que foi, como que é isso, Rogério? Na minha jornada, Ale, eu já trabalhei em vários segmentos, mas são 18 anos na área de transporte. E quando eu cheguei nessa área, eu não entendia nada de caminhão. Foi algo muito novo. Então é um volume muito expressivo, mas quando você começa a entender de transporte e logística, os valores realmente são expressivos, né? Ao longo desses 18 anos, eu fui gerente de 3 empresas durante os 2 primeiros anos na área e depois eu fundei a Única Negócio Logística. E durante esse período, nós atendemos as maiores indústrias no Brasil que precisam transportar as suas cargas. Empresas do segmento de construção civil, embalagem, cosmético. E o nosso papel é ajudar o transportador a justamente conquistar esse cliente para ele alavancar o seu faturamento. A maioria dos donos de empresas de transporte, eles são ex-motoristas ou são profissionais que não estruturaram o modelo de negócio. No geral, as coisas aconteceram. E dentro do modelo de negócio, quando ele precisa escalar, muitas vezes ele tem dificuldade, né? Esse dono de empresa, muitas vezes ele tem concentração do faturamento com poucos clientes, ele fica refém de clientes antigos e ele coloca muita energia, muitas vezes na parte da frota, na parte interna, e a parte comercial fica para um segundo plano. E é aí onde o nosso trabalho entra, né? São 15 anos como Única e nesse período a gente já atendeu mais de 60 empresas de transporte. E por falar em vendas, o que seria a empresa Acelera Vendas, que é o B2B? Explica um pouquinho sobre ela. Bacana. O Acelera Vendas é um programa um pouco mais recente
né? No ano de 2023, eu era diretor da Ambipar, eu saí para montar um outro negócio que eu tenho, que é o Instituto Evolutivo, né? O Instituto, ele é uma empresa que oferece formação para empresários e executivos. E num primeiro momento, o Instituto Evolutivo, Ale, ele tinha como objetivo ajudar o profissional CLT. No entanto, o que aconteceu? 50% dos meus alunos eram empresários e empreendedores. E olhando para a dificuldade desses profissionais, nós desenvolvemos o programa Acelera Vendas, que é um programa que funciona como uma oficina muito prática, onde nós ajudamos empresários que precisam estruturar a sua área comercial de forma muito simples, objetiva e rápida, né? Principalmente profissionais que tenham a sua venda B2B com foco em serviços. Então, no programa Acelera Vendas, em 45 dias, a gente ajuda esse empresário a estruturar a sua área comercial e começar a escalar. E nessa trajetória incrível, Rogério, qual foi o momento que você sente que redefiniu quem você é hoje? Porque muitas pessoas pensam, né? O cara tá ali naquele patamar, mas ele já planejou tudo isso, né? Eu aqui nesse lugar como hipnoterapeuta, que eu amo de paixão essa profissão, eu nem imaginava que essa profissão existia. Para mim, Deus foi trilhando o meu caminho, as coisas foram acontecendo e aqui estou, né? Na profissão que eu tanto amo, que é ajudar as pessoas a desbloquearem a mentalidade dela para alcançar grandes resultados. Mas não foi planejado. Com você aconteceu da mesma forma? Ou desde pequenininho eu quero trabalhar com logística, papai, mamãe, como que foi isso? Na verdade, Ale, foi uma oportunidade que eu acredito que Deus colocou na minha vida. No ano de 2008, eu estava desempregado, isso nunca havia acontecido, e ali surgiu a oportunidade de entrar no segmento de transporte. Primeira virada, eu fundei a empresa em 2010 e no comecinho de 2011, um dos meus clientes me convidou para ser diretor comercial da empresa dele. E menos de um ano depois, eu também passei a ser diretor operacional. Então ali eu falei, pô, peraí, o mercado está enxergando no Rogério talvez o que nem ele mesmo está enxergando. Então ali foi um primeiro insight que eu tive, foi uma grande transformação. Mas a minha verdadeira transformação, Ale, ela veio alguns anos depois. Como você sabe, no ano de 2017, eu era CEO de uma empresa de transporte, né? A Única continua em Jundiaí, a Única estava muito bem estruturada na época. E no início de 2018, eu caí numa depressão muito profunda. Eu entendo que muitas pessoas que vêm de uma origem familiar simples como a minha, né, muito humilde, não acreditam na depressão, na ansiedade, no burnout. E naquela ocasião, eu achei que eu não sabia o que estava acontecendo e fui diagnosticado com a depressão. Eu fiquei 1 ano e meio, né, com a depressão e quando eu me libertei, foi onde eu comecei a enxergar o mundo de uma forma mais colorida. A minha verdadeira transformação, Ale, ao contrário de muitas pessoas, foi a minha doença. A minha doença, a depressão, foi a minha cura. E foi ali que tudo na minha vida mudou. Que incrível, nós vamos aprofundar mais nisso. Eu estava aqui, eram as próximas, e nós vamos falar muito sobre isso, né? Porque hoje o Brasil é o país número 1 em casos de ansiedades no mundo. 77% das mortes por suicídio são homens. Eu já cheguei a tentar o suicídio, como muitos sabem. Nós vamos aprofundar muito mais nesse assunto. Uma das perguntas que estava aqui, perguntava assim, quando foi que você teve uma métrica, um número, que você acreditou assim, que nossa, esse é o caminho, esse resultado me mostra que essa é a direção? Foi quando esse amigo falou de você, que você ali entende que é diferente, ou teve um outro momento específico na sua carreira que representa assim, ou algum acontecimento que representa, não, cara, eu sou esse Rogério, esse é o caminho. Quando foi? Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1, achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2, não ter clareza do posicionamento, não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser
escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Ale, logo após a depressão, né, a recuperação, que o médico ali, a psicóloga falou assim, não, você já tem 2 meses que eu não vejo mais o sintoma. Eu acreditei. E coisa curiosa, né? Eu levei 1 ano e meio para me recuperar da depressão, para eu entender o que era a depressão e me sentir curado, libertado. E isso foi tão impactante, me causou tanta dor, que depois eu fui estudar e também sou hipnoterapeuta, né? A partir daquele momento, Ale, quando eu me senti libertado daquela doença, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu tive um alinhamento espiritual muito maior. Então eu me libertei da depressão ali por volta de abril, maio de 18. Em julho eu comecei a estudar desenvolvimento humano. A primeira formação que eu fiz, eu recomendo para todo mundo, programação neurolinguística. Veio o convite para ser diretor da Ambipar, de uma nova área que a Ambipar estava desenvolvendo na área de transportes. E aquilo ali foi uma mudança de chave muito grande na minha vida. Por quê? Eu já havia prestado serviço para um dos sócios da Ambipar em uma outra empresa. A gente teve um resultado incrível, uma outra empresa de transporte. E no ano de 2018, no ano anterior, ele me convidou para prestar serviço para ele. Eu achei que não era o momento, né? A gente não chegou no consenso. E em 2019 eu aceitei esse desafio. E ali eu me reconheci mais como ser humano. Talvez eu não estivesse enxergando o que eu podia entregar para o mercado, porque eu já havia conquistado muitos resultados entre as empresas que eu já havia prestado serviço. Então, a minha libertação da depressão, ter ido buscar mais conhecimento e ter tido essa oportunidade foi assim a grande virada de chave na minha vida. Foi a virada de chave que você esperava. Já que falou de virada de chave, eu sei que teve muitas coisas, que eu conheço a sua história muito de perto, né, Rogério? O pior dia na sua carreira profissional, o fundo do poço mesmo, aquele dia que você falou, cara, eu achei que ali não ia dar mais, ou o pior momento financeiro, qual foi? Porque quando a gente conta a vulnerabilidade, a gente aproxima, porque nesse momento pode ter pessoas nos acompanhando, Rogério, que está passando por um momento de crise, dificuldade, se levantando, e quando ele vê alguém com resultados incríveis, assim como você nos trouxe aqui, dizendo que também teve o seu deserto, isso inspira. E esse é o foco do nosso programa. Qual foi, Rogério, um dos piores momentos da tua vida profissional? Ale, me recordei de um dia que eu acho que provavelmente esse foi o pior. No ano 2018, essa empresa que eu fui presidente, CEO, eu emprestei dinheiro para essa empresa, eu fui avalista e teve um dia que os sócios não me atenderam, não me retornaram. Eu prejudiquei minha própria empresa para manter as operações nessa empresa e um colaborador que eu havia contratado falou assim, Rogério, eu não tenho dinheiro nem para comer, eles não pagaram o meu salário, eu estou desesperado aqui. Esse foi então esse dia, Ale, onde eu coloquei em xeque todo o meu próprio ecossistema, né, eu acabei sendo irresponsável com o meu próprio negócio, e ali um colaborador que estava lá em Santa Bárbara, onde essa empresa ficava, eu estava em Jundiaí nesse dia, falando que não tinha dinheiro nem para se alimentar. Esse dia foi o dia assim, que eu estava no fundo do poço, né? Acho que junto com a minha transformação foi o nascimento da minha filha, a Maria Sofia, em 2017. E nesse dia eu estava no alto da depressão, eu pensei em suicídio também. Chegou a pensar em suicídio? Cheguei a pensar em suicídio também. Foram poucas vezes, não cheguei a tentar, mas foi muito triste. Eu acho que esse foi o pior dia, porque eu fiz o meu melhor, eu ajudei muito essa empresa, e ali eu esperava que pelo menos o dono atendesse o telefone, né? E ali pessoas que foram na igreja comigo, que falavam que eu era da família, literalmente abandonaram e, enfim, foi muito triste. É algo que eu não desejo para ninguém e acho que a grande lição de tudo isso foi algo que eu mesmo plantei, infelizmente.
se eu não tivesse comprometido a minha empresa, feito empréstimo para a empresa que eu trabalhava, ter sido avalista, isso não teria acontecido. Isso é importante, a autorresponsabilidade, né? Tem frases que eu costumo dizer aqui que o pessoal às vezes não entende, né? Cada um tem a vida que merece ter. Quando eu falo que cada um tem a vida que merece ter, não é negativo isso. Isso é positivo também. Não tem a ver só com culpa. Porque imagina se cada um tivesse a vida que o outro que deseja que eu tenha. Aí eu não teria o controle. Isso é autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade não tem a ver com culpa. A pessoa, não, mas então eu sou culpado pela vida que eu tenho. Não, você é responsável. A palavra culpa é você que está colocando. E é muito importante isso, ter essa autorresponsabilidade, porque daí você sabe que tudo que deu errado foi você que permitiu, mas também tudo que deu certo também foi você, e mudando essa chave a gente consegue ter um resultado diferente. E alguém já até comentou, alguém que viu o spoiler do programa aqui, Rogério, que no nosso programa as pessoas estão falando de suicídio com uma facilidade, ou muitos casos de suicídio. É que por ter um ambiente, são pessoas que eu conheço, que a gente trata essa parte de verdadeira mesmo, da mentalidade dela, as pessoas conseguem falar. Porque nesse momento tem muitas pessoas que já pensaram, já tentaram e nunca expõem. Talvez por medo de julgamento, porque ainda está num processo ali. E é importante falar. Falar sobre suicídio não estimula, né? O falar do suicídio é importante. Parabéns e obrigado. Eu não sabia que você ia tocar nesse assunto, eu já sabia, né? Mas fico feliz por você se abrir assim, porque isso ajuda muito a nossa audiência, ajuda as pessoas a entender que pessoas de sucesso que estão hoje já tiveram ali o seu deserto. E por falar, por mais que você comentou ali atrás, às vezes tem um outro dia, quando foi o seu ponto de inflexão mesmo, o dia da virada, que você fala, putz, ali eu senti que eu ia virar. É esse fato que você já comentou ou tem algum outro que você considera que foi assim a virada mesmo, que você falou, não dá mais, essa empresa não pagou, o meu colaborador não tem dinheiro, está tudo complicado. E quando foi? Como foi essa virada, Rogério? Teve algum ou é esse que você já citou antes? Ale, eu acho que só uma coisa sobre o ponto anterior. Olha como é curioso a questão da nossa mente, né? A grande maioria, eu acho que pelo menos 90% das pessoas da minha própria família nem sabiam disso. Olha. Né? Não é o tipo de coisa que a gente sai falando para todo mundo. E nesse ambiente aqui, né, hoje muito mais maduro, aqui é um ambiente totalmente seguro, eu não tenho problema em falar. Por quê? Porque eu sei que vai estar ajudando outra pessoa. Né? Hoje, ser empresário no Brasil ou no mundo é a profissão mais difícil do mundo. Você monta o seu negócio para resolver um problema de alguém, a sua empresa já nasce com um sócio, que é o governo. Depois do governo, aliás, o seu maior problema é a sua própria mentalidade, que tem um monte de crença instalada que vai te limitar. Nós temos uma dificuldade muito grande com mão de obra, enfim, é difícil ser empresário no Brasil. Então você vai ter problema e se você não estiver muito bem centrado, preparado espiritualmente, emocionalmente, com a sua mentalidade, fisicamente, as chances de você ter problema é muito grande, tá? Mas voltando aqui na sua pergunta, teve um momento que foi muito transformador, um momento de dor e de transformação, que foi quando eu orei para minha filha, a Maria Sofia. Ela tinha 1 aninho, né? Foi em 2018, eu estava ali no auge da depressão e eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por mim e pela minha filha, né? O meu pai, graças a Deus, superou uma doença, né? Tá bem, né? A minha mãe, graças a Deus, sempre foi muito... mas eu preciso fazer alguma coisa pela minha filha. E ali eu falei para Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha vida está entregue nas suas mãos. Eu cheguei a ler vários dias, chegar numa sexta-feira na minha casa e levantar na segunda-feira para ir trabalhar. A minha namorada Jane, ela me acompanhou durante todo esse processo e sempre esteve fielmente ao meu lado, né? A Jane, diferente de outras pessoas que estavam próximas e não percebeu, ela acompanhou ali toda a minha dor. Então, o apoio dela foi muito importante para mim também. Então, quando eu entendi, eu falei, cara, eu tenho a minha vida que eu tenho que honrar para Deus e para os meus pais também. E a minha filha, foi ali que eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou dar a volta por cima. Esse dia
foi o dia que você tomou a decisão, o ponto de inflexão, de não jogar a toalha, de sacudir a poeira, dar um jeito para virar o jogo, certo? Isso, eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia, mas tomou a decisão naquele Isso, dia. É o ponto de isso. inflexão ali. Eu costumo dizer, quando a pessoa está até meio que perdida, não sabe, mas ela sente algo que, não, vai ter que dar certo, não vou jogar a toalha e vou por esse caminho. E aí, qual foi a sua primeira ação depois desses dias? Assim, quais foram as primeiras ações? Que caminho você começou a seguir? O que você fez? Tem gente que, por exemplo, no meu deserto, eu lembro que o ponto de inflexão, eu falei, não vou jogar a toalha. Eu estava assistindo um evento, né, online, um webinário, e o cara estava dizendo lá, ele falou uma frase que me marcou muito, foi: quem tem network nunca quebra, quem tem um network bom. Aí eu comecei a refletir sobre aquilo, fica até aqui uma dica minha, eu comecei a pensar naquilo, falei, nossa, eu conheço muita gente boa mesmo, e eu quero chegar no fulano, para eu chegar nesse, eu tenho esse que já falou que conhece, e comecei a articular o meu network ali, de forma para virar o meu jogo. Eu fui por esse caminho. E você, Rogério, quais foram as primeiras decisões, atitudes, né, na verdade, ali que você tomou para virar esse jogo? Ale, talvez um pouco diferente de você, quando eu fiz essa escolha, eu levei um tempo até reagir. Eu me recordo bem que eu fiquei alguns meses vivendo um dia após o outro. A minha não foi de imediato também não, viu, Rogério? Tá? Tô falando aqui que aconteceu esse projeto, mas não foi na mesma hora não, levou um tempo também. Eu fiquei ali um dia após o outro, me fortalecendo no sentido de não desistir. Me recordo bem que uma das coisas que eu fiz foi não procurar mais psiquiatra, né? Eu passei acho que 2 ou 3 psiquiatras, me passaram medicação, não me fez bem, piorou no meu caso, tá? E aí eu continuei com um psicólogo naquela época. Se eu soubesse que existia hipnoterapia, teria sido bem diferente, né? E aí, Ale, eu acho que o que me tirou da depressão foi entender que o que eu precisava fazer era respirar. Quando eu comecei a respirar, acreditar um pouco mais na minha própria oração, dia após dia eu fui melhorando. Então eu passei a ter vontade, aos poucos, de comer mais devagar, de não ficar só deitado na cama, de sair, de fazer uma caminhada. Na minha depressão, como você sabe, eu engordei mais de 20 quilos. Eu passei muita coisa, fiquei totalmente desleixado. Então, sim, foi muito pontual, foi muito devagarzinho. Foi um passinho de cada vez. Mas quando eu entendi que eu estava liberto, aí foi muito rápido. E aí, então, quando você entendeu que estava liberto, foi rápido, quais as primeiras atitudes você teve? Primeiras atitudes. Eu comecei a estudar, né? Eu fui estudar sobre mentalidade. Eu fui fazer uma reciclagem também dentro da minha própria área de atuação. Eu fui buscar um novo networking, né? Eu coloquei energia total, tudo aquilo que eu sabia, né? Eu coloquei em prática, né? Então, mas eu acho que a grande virada foi buscar me relacionar com pessoas que já estavam onde eu estava, a ambiência, e estudar, né? A programação neurolinguística foi muito transformador na minha vida. Se você me perguntar hoje do que eu já estudei mais de 10 mil horas. O que mais foi transformador na minha vida foi a programação neurolinguística. Que legal. Eu tenho a honra de dizer que também sou practitioner em PNL também. Foi ali até, talvez, a primeira vez que eu ouvi falar de hipnose, de hipnoterapia, né? Porque lá, algum dos módulos, a gente vai por esse caminho e é libertador mesmo. Vai somando, né? Eu acho assim que cada ferramenta, cada técnica, ela vai juntando, você vai juntando ali o quebra-cabeça e monta, às vezes, um método, uma metodologia. Rogério, nessa busca, você falando de network lá atrás ou mais recente, quem foi um mentor para você? Alguém que você considera, mesmo que próximo ou não, que você usou como referência de mentor para você? Ale, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. E a resposta que vem no meu coração é Cristo, porque eu encontrei em pessoas diferentes a palavra do Senhor. Então, eu gosto muito do trabalho do Tiago, enfim, várias pessoas que hoje têm um posicionamento e falam sobre negócio, sobre mentalidade, usando a Bíblia, né? Usando a Bíblia.
Então, se você me perguntar, a pessoa que eu admiro e que eu aprendi muito é Cristo. Cristo, para mim, é o meu verdadeiro mentor. Mas se você me fala assim, cara, tem alguém aqui que você admira muito? Tem inúmeras pessoas. Eu gosto muito do Flávio Augusto, né? Eu gosto muito do Joel J. Tenho um carinho enorme também, gosto muito do Michael Arruda, que a gente, né, tem um contato bacana. São pessoas que transformaram a minha vida através do que eu aprendi com eles. Que ótimo. E qual o resultado depois que você muda, que você começa essa jornada tua? Qual o primeiro resultado que apareceu? Primeiro resultado. Durante Concreto, o período de né? depressão, eu acumulei, né, quase R$ 1 milhão. Eu perdi quase R$ 1 milhão e isso me gerou um passivo muito grande, Ale. E quando eu me recuperei em 2019, em praticamente 2 anos, em 2 anos eu paguei todo esse passivo e comprei uma casa no condomínio que é onde eu moro hoje. Então essa vitória financeira depois de ter me libertado da depressão foi uma conquista muito grande para mim. Qual hábito que você começou a desenvolver naquele período, né, de mudança que você mantém até hoje para deixar essa... Gente, quando eu falo de alta performance, o Rogério ele é meio imparável. Eu de vez em quando eu tenho que puxar a orelha dele, eu entro em contato com o Rogério, vai devagar, que às vezes ele está virando semanas sem folga, trabalha muito, muito o Rogério, eu admiro muito, um cara imparável. Mas assim, qual o hábito que você adquiriu lá, que você carrega até hoje, mesmo que talvez não diariamente, mas que quando você vê que começa a se perder um pouco, você fala, opa, deixa eu voltar àquele hábito. Tem algum? Se sim, qual seria? Tem sim, Ale. Eu acho que tem duas coisas que mudaram o meu jogo. A primeira é ter consistência em direção aos meus objetivos. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora no momento de reposicionamento da nossa marca. Então, em vez de pegar ali um dia ou uma semana para colocar uma energia, eu tenho todos os dias uma parte do meu dia que está focado e concentrado naquele objetivo. Né? É que nem, por exemplo, quem quer emagrecer. Tem pessoas que vai na academia 2 ou 3 vezes na semana. Na minha opinião, não funciona. É melhor você todos os dias fazer 15 minutos do que 3 vezes na semana. Então, a consistência é algo que mudou a minha vida e mudou os meus resultados. E a segunda coisa que mudou muito a minha vida também, o meu jogo, é a questão do aprendizado, da sabedoria. O que é aprendizado, o que é sabedoria? Todos os dias eu pratico hoje leitura de livro, eu busco um conhecimento num podcast e eu procuro, no máximo, cada 2 semanas, estar num ambiente com pessoas que tenham algo a acrescentar, de preferência que sejam melhores do que eu. Por exemplo, eu estive no evento em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de assistir uma palestra incrível do Nicolas Ferreira, deputado por Minas Gerais, uma pessoa extraordinária. Eu saí de lá com vários insights. Vi também pessoalmente ali praticamente um workshop do Pablo Marçal, que acompanha o trabalho dele há muitos anos e foi transformador. Então, quando eu tenho essa oportunidade de sair da minha zona de conforto e buscar algo novo, eu sempre volto com algo diferente para casa, que vai mexer de alguma forma em nível espiritual, em nível emocional e muitas vezes também até em nível físico. Rogério, liderar pessoas, né? Você já está nessa área há um tempo e a nossa audiência aqui tem muitos líderes. Quando eu falo de líder, tem o líder CLT, o líder que é o empresário, mas também a dona de casa, o líder religioso, todo mundo é líder, né? O pai, a mãe, que é líder, todos nós líderes. O que tem de melhor em ser um líder? Liderar pessoas, o que tem de melhor? Na minha opinião, Ale, o que tem de melhor em liderar é a oportunidade de servir outra pessoa. Servir é algo incrível e eu tenho comigo que o maior líder da história é Cristo e ele inspirou pessoas, liderando pessoas, servindo pessoas. Certo. E o que tem de pior em liderar pessoa? Qual é o maior desafio? O que seria, na sua opinião? Ale, existem inúmeras coisas que eu posso falar, mas eu acho que no meu caso, o que é mais difícil é quando eu acredito em alguém, coloco energia e não consigo ajudar aquela pessoa que está sendo liderada por mim. Olha que incrível, né? A resposta parece que é tudo combinado, né? Quem vai assistir os outros episódios, eu fiz essa pergunta
pro Maico Arruda, para outras pessoas que sentaram nessa cadeira, a resposta sempre vindo pelo mesmo caminho. Rogério, tem algo que foi tão desafiador para você ou tão diferente que você nunca compartilhou? Assim como você falou quase agora, olha, uma das primeiras vezes que eu estou abrindo aqui, que nem com a minha família, não falei sobre a minha ideação suicida, você se abriu e tem algo que você acredita que foi tão pesado que ninguém não consegue nem imaginar. Eu vou compartilhar uma minha aqui, só para abrir aí esse caminho neural. Uma das minhas foi um dia que eu fui fazer compra no mercado, num supermercado, eu e um amigo, a gente conversando ali sobre como queria fazer, pagar aquela compra. Eu vi uma bandeja de ovo, falei, tá muito caro aqui, nós vamos ter que comprar uma bandeja de ovo no carro do ovo na rua, tão apertado financeiro, a gente estava num projeto novo, num trabalho novo, e a esse nível, tá? Então, pouca gente imagina isso, que chegamos num ponto de não comprar o ovo no supermercado, e não era supermercado de grife não, já era um supermercado popular, e a economia tinha que ser tão grande que vamos procurar o carro do ovo, que lá nós vamos economizar R$1, R$2 que seja. Você teve alguma coisa, não digo só de dificuldades, que você nunca assim compartilhou? Ale, você falando essa questão da dificuldade financeira, nesse ano 2018, teve um episódio, eu acabei não comentando, mas uma coisa que foi muito difícil também, eu tinha 2 pessoas na empresa, na minha empresa, na Única, que eu treinei e formei essas pessoas como gestores. Uma delas estava desempregada quando eu contratei, a outra pessoa trabalhava em algo que não tinha oportunidade de crescimento. Eu treinei essas pessoas, se tornaram gestoras e elas montaram uma empresa dentro da minha empresa para concorrer comigo. E quando eu entendi tudo isso, essas pessoas acabaram saindo, numa boa, graças a Deus. E um pouco depois, em consequência de tudo que eu passei com essa outra empresa, eu tive um atraso de recebimento de um grande cliente que nunca atrasava. E aí chegou numa sexta-feira, eu falei, cara, como que eu vou fazer o pagamento do pessoal? E eu nunca tive nenhum problema de passivo trabalhista, eu nunca atrasei o pagamento da minha equipe. E nesse dia, graças a Deus, eu contei com o meu pai. O meu pai fez um aporte financeiro na empresa e ele falou, filho, eu vou te mandar um pouco mais, porque aí se você precisar depois, você tem aí um fluxo de caixa. E foi um dia que eu me senti assim, sem chão, Ale. Porque em uma empresa tudo pode acontecer, menos a sua equipe ficar sem receber o honorário dela. Então você que é empresário, que está vendo esse podcast, eu já prestei serviço para centenas de empresas. Você vai ter problema financeiro provavelmente, você vai ter problema com pessoas com certeza, você pode ter problema tributário, problema com contabilidade, com cliente, com marketing, com vendas. Mas sempre preserve os seus colaboradores. Aquela pessoa que trabalhou ali a semana, a quinzena, o mês, essa pessoa ela precisa receber em dia. Que incrível. Rogério, você falando sobre essa postura, né, de preservar a empresa, e você tem um conhecimento muito grande na área da logística. O que tem de melhor nesse mercado e o que tem de pior? O que tem de melhor e o que tem de pior? Na minha opinião, o que tem de melhor é que tem muita oportunidade, porque tudo precisa ser transportado, né? E o transporte, ele é um pequeno elo da cadeia logística. A logística é o todo, tudo é logística. A maneira como você acorda, sai da sua cama, escova o dente, chega até o trabalho, e o trabalho pode ser fora, pode ser na sua mesa, isso é logística. Então o que tem de melhor? Existe muita oportunidade de crescimento. E talvez a parte difícil, eu vejo 2, né, se tratando principalmente de Brasil. A primeira é pensando nas futuras gerações. Hoje, praticamente mais de 60% do nosso transporte é rodoviário, é uma emissão de CO2 muito grande, então isso é um problema muito grave. E muito difícil também é a questão da mão de obra qualificada, né? Muitas empresas têm sofrido demais por ter oportunidades de trabalho e não conseguir contratar pessoas que estejam ali para resolver o problema. Você falou sobre o transporte muito rodoviário, né? Eu morei no Japão no ano de 2000 e naquela época a gente falava assim, pelo que eu via lá, né, as linhas de trem carregando
passageiro durante o dia todo, com passageiros, e à noite naquela mesma ferrovia, né, transportava carga. Então era algo incrível. E pelo que percebi ali, era no mínimo 30 anos de atraso no Brasil, né, a questão ferroviária. O que você acredita sobre essa questão rodoviário, ferroviário? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? O ferroviário ele é um grande caminho. O Japão, Estados Unidos, a própria Europa nos ensinam muito sobre isso. Só que essa é uma realidade, infelizmente, muito distante no nosso país. Por quê? Porque as pessoas que estão no poder, falando dos deputados, governadores, talvez não seja interesse deles ainda mudar o nosso país, né? Quando a gente olha economias como a do próprio Estados Unidos, a gente vê o quê? Como que os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo? Investindo em pessoas, investindo em educação, investindo em saneamento básico. E hoje, infelizmente, as pessoas no Brasil não são uma prioridade. Então as pessoas elas pensam muito pequeno, elas se contentam muito pouco. Então se a gente parar para analisar hoje o Brasil, se fala bastante, né, entre os governantes, mas com muita pouca ação. Perfeito. Rogério, falando de futuro ainda, né, essa questão da logística, a inteligência artificial, que nós estávamos aqui nos bastidores conversando, eu explicando para você que estava usando a IA para me ajudar, tal, que foi muito bom. O que a IA está trazendo para você de bom na sua área, mas também qual é o risco da IA? Não sei se tem algum ou não, alguma coisa que já te decepcionou, qual é o medo, a insegurança, o que você fala sobre a IA, sua visão de futuro na questão da logística ou mesmo em treinamentos sobre a IA? Eu acho que a IA é uma tecnologia que chegou para ficar. Ela é transformadora e ninguém vai perder o seu trabalho para a IA, ninguém. Você vai perder o seu trabalho para outro ser humano que sabe utilizar a ferramenta. Simples assim. Sobre a IA, a aplicabilidade dela tanto em vendas quanto na logística e no transporte. Na logística hoje nós temos robôs funcionando, fazendo automação de armazém, separação, é algo extraordinário que reduz custo, melhora a performance, é transformador. Isso na parte da logística. E na parte da logística e do transporte, o que a IA mais tem ajudado é justamente compilar dados para que sejam tomadas decisões baseadas em dados, né? Por exemplo, existe tecnologia hoje que a gente consegue ter uma melhor performance baseada nos dados com relação à freada brusca de veículo, tempo de rodagem, tempo de carregamento, então isso é muito bacana. Em vendas, IA é transformador, porque hoje, por exemplo, além da parte de dados, em vendas, nós temos agentes que faz o pré-atendimento, tem agentes que faz até mesmo a parte de venda, dependendo do seu tipo de produto ou serviço. Então eu entendo que a IA é algo que veio para facilitar a vida da humanidade. Infelizmente, pessoas que pensam pequeno, pessoas que não se preparam, elas vão ficar para trás. Que legal. Rogério, falamos de IA. E a mente subconsciente, embora não é nada de novo, né? Sempre existiu pouca gente, principalmente quando se fala de subconsciente, muita gente nem imagina o que é, o quanto isso poderia mudar. Você tem aí uma carreira antes de ter esse conhecimento do subconsciente, antes de ter passado pela terapia comigo também, que você passou, onde você conseguiu acessar o seu subconsciente para alcançar outros resultados. O que mudou na vida do Rogério antes e depois do acesso ao subconsciente, de uma terapia? O que mudou? Qual que é a sua visão sobre isso? O que você poderia dizer para quem está nos acompanhando? Ale, é transformador. Quando a gente passa a conhecer um pouco mais sobre quem somos, milagres começam a acontecer, né? Até quando eu tive a depressão, eu sempre fui uma pessoa boa, uma pessoa cristã, mas eu não tinha clareza sobre comportamentos inadequados que eu tinha, que muitas vezes magoava as pessoas que eu mais amava, como a minha mãe em especial, a minha própria namorada. Depois que eu tive acesso ao meu subconsciente, eu fui entender um pouquinho mais dos padrões inadequados, coisas que eu carregava, que muitas vezes talvez eram de ancestrais, do meu próprio pai, enfim, o meu jogo começou a mudar. E muitas vezes nós temos a falsa impressão
de que para você gerar um valor diferente na vida das pessoas, você precisa ter uma transformação de 100%. Isso é uma grande mentira. Muitas vezes você muda 1%, 5%, 10% e já é uma transformação muito grande, né? A ansiedade é o quê? É você viver num tempo que ainda não existe. O que é depressão? É você viver com uma dor do seu passado. E se você está no momento presente e você não faz nada, você está procrastinando. A partir do momento que eu entendi o meu subconsciente, Ale, eu me tornei uma pessoa muito mais flexível para mudar, para ser um ser humano melhor para mim e para as pessoas que eu amo. Maravilha. E por falar na cadeira poderosa que está aqui, ó, nós temos um quadro aqui, Rogério, que chama o quadro Na Cadeira, onde nós vamos ali para buscar algumas respostas de uma forma mais rápida, você já conhece muito bem o método, e também o ECI do sucesso, é buscar o evento causador inicial do sucesso. Top para lá? Com certeza. Então vamos lá para a cadeira agora. Vira a vinheta. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2. Não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Estamos no quadro Na Cadeira, onde vou fazer algumas perguntas aqui para o convidado para buscar aí alguns padrões mentais. Primeiro um ping-pong, depois nós vamos aprofundar ainda mais para buscar o ECI do sucesso. O que é o ECI? Evento causador inicial do sucesso na vida dele. Vamos acompanhar isso agora aqui, hoje na cadeira, Rogério Bertucci. Rogério, preparado? Preparado. Então, Rogério, vou pedir para você então me responder, tá? Pode manter os olhos fechados ou abertos, como preferir. Tá. Não é uma terapia bem profunda aqui, mas é um momento para a gente buscar aí algumas programações mentais importantes, tá bom? Então, pode fechar os olhos, respira profundamente, segura o ar um pouco na próxima vez, encha bem os pulmões de ar, segura bem e depois solta, isso. Começando a partir de agora. Rogério, sucesso em uma palavra. Fé. Maior inimigo do sucesso em uma palavra. Procrastinação. Habilidade única que um líder não pode terceirizar. Comunicação. Sentimento que um líder deve transmitir em uma palavra. Segurança. Futuro dos negócios em uma palavra. IA. Legado. O que você quer que lembre de você no futuro, as pessoas falem de quem foi o Rogério? Amor. Meu principal ponto forte é? Persistência. Um livro que mudou a sua forma de decidir. Hábitos atômicos. Um filme ou documentário que você recomendaria para líderes? Podcast ou conselho. Uma música para virar o estado em dia difícil. Titânio. Um hábito simples que qualquer pessoa pode adotar amanhã. Oração. Em uma frase, o que define Rogério Bertucci? De um grande monte até o cego com sua bengala dizia, mas são as pequenas pedras no meio do caminho que tropeçamos e nos arrebentamos. Muito bem. Rogério, pode manter os olhos fechados. Agora nós vamos para o momento ECI do sucesso, que é buscar a programação mental inicial que está ali no subconsciente do Rogério, que definiu o sucesso. Mas nós vamos primeiro para o momento mais atual. Eu vou contar agora de 5 a 1
e você vai relaxando cada vez mais. Para facilitar, imagina que você está diante de um elevador, uma escada rolante, ou o que você quiser imaginar para descer. 5, 4, 3, descendo, cada vez mais relaxado. 2, mais fundo, mais fundo. 1, muito bem. Nesse estado ideal de relaxamento, fica muito mais fácil acessar as memórias do seu consciente, do seu subconsciente. E agora, eu quero que você se prepare para voltar para um momento de sucesso na sua vida adulta. Um grande sucesso que você teve na tua vida, um dia especial, principalmente na vida profissional, algo que significa sucesso na sua vida profissional, talvez um dos melhores dias da sua vida. Conto de 3 a 1, você vai diretamente para esse momento agora. 3, 2, 1, dia ou noite? Dia. Dentro ou fora? Dentro. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Quem está com você? Onde você está? Eu estou na Rede Vida de televisão com a apresentadora Cláudia Tenório. E o que está acontecendo aí nesse momento? Eu estou sendo entrevistado. Qual é o nome dessa emoção que você está sentindo aí, Rogério? Sentimento, a primeira coisa que vem, essa emoção. Sentimento de felicidade, reconhecimento. Sinta essa felicidade e reconhecimento. Em que parte do seu corpo está sentindo mais forte essa felicidade, esse reconhecimento? Aqui. Aí, no seu peito. Uhum. Dê uma temperatura para ela, quente ou frio, quente ou Quente. frio. Grande ou pequeno? Grande. Então eu vou contar agora até 3 e no 3 ela vai estar muito mais forte, vai sentindo essa felicidade crescendo. 1, olha aí a apresentadora olhando para você. 2, mais feliz, sentindo reconhecimento. 3, está muito forte essa emoção. Olha as pessoas olhando para você e esse sentimento de reconhecimento e sucesso que você tem agora. Vai seguindo essa emoção, e eu quero que você vá para a primeira vez na tua vida, lá na infância, braços e pernas encolhendo, que você sentiu algo igual ou parecido. 3, 2, 1, dia ou noite? Dia ou noite? Dia. Dentro ou fora? Fora. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Quem está com você? O que está acontecendo? Minha mãe. Sua mãe. O que está acontecendo aí, Rogério? Nós estamos em uma viagem na fazenda do meu tio. Primeiro número que vem à sua mente, qual a sua idade aproximadamente? Idade? Eu tinha 7 anos. 7 anos. Eu toco no ombro e estou falando com o Rogério, de 7 aninhos. Rogério, de 7 anos, você está aí nesse momento dessa viagem. Você está onde exatamente? Dentro de um carro? Fora? Em que lugar você está? Eu estou na fazenda do meu tio com a minha mãe. Isso. Em que lugar da fazenda? No quintal? Isso. Você está de pé, sentado? Em pé. Vai sentindo esse momento especial, você aí de pé na fazenda e observando tudo o que está acontecendo, sentindo a temperatura que está, o som, mas principalmente essa emoção positiva, esse sentimento positivo. Qual é o nome dessa emoção que está sentindo aí? Qual é o nome dessa emoção? Primeira coisa que vem à mente, qual é o nome? Rápido. Amor. Amor, sinta esse amor dentro de você. Em que parte do seu corpo está sentindo esse amor? Aqui. Sinta esse amor aí, quente ou frio? Quente. Sinta ele esquentando ainda mais. 1, vai ficando cada vez mais quente. 2, mais quente, mais amor. 3, o amor vai crescendo. 4, mais amor. 5, o amor está muito forte. Deixa essa emoção boa ir crescendo. Vai crescendo dentro do teu corpo. E agora ela vai saindo e vai tomando conta do ambiente. E você vai sentindo esse amor. Olha aí a sua família e esse momento tão especial. E você já vai fazendo uma projeção de futuro, sabendo que esse momento que você está vivendo aí nessa fazenda é só o começo, que você tem muito amor ainda durante a sua jornada, que você no futuro vai ter uma vida muito, muito próspera, que você vai ajudar muitas pessoas, que através do seu trabalho você vai transmitir amor às pessoas, você vai ajudar pessoas em dificuldades, empresários, já tendo essa visão de futuro, que você está apenas tomando conhecimento que o amor é a sua principal ferramenta, que o amor é a sua motivação para ajudar as vidas das pessoas. Sinta esse amor cada vez mais forte. E eu vou contar até 5. No 5, esse amor vai estar muito grande. E aí você vai poder abrir os seus olhos, mas se preparando cada vez mais para viver os melhores dias da sua vida no futuro. 1, isso, sinta esse amor muito forte, uma respiração mais profunda agora. 2, sinta esse amor crescendo e essa vontade de transformar vidas. 3, mais uma respiração profunda, sabendo que você está no controle, que você ajuda empresários, que a sua empresa faz pessoas crescerem. 4, mais
uma respiração e agora 5 olhos abertos, sentindo esse amor, tomando conta de tudo. Muito bom? Muito amor? Bom demais, muito bom amor. demais. Sinta. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Então, nessa energia de amor, de transformação, deixa um recado para aquela audiência linda ali. Qual a mensagem final que você deixaria para eles? Pessoal, tudo na vida é difícil, porque sem a dificuldade nós não vamos conseguir prosperar e evoluir. Mas você tem a escolha de qual difícil você vai optar para a sua vida. É difícil ser magro, é difícil ser gordo, é difícil ser pobre, é difícil ser rico. Qual desses extremos você vai escolher? Nunca se esqueça que a jornada ela é tão importante quanto o fim. Como diz Walt Disney, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Isso, que ótimo, que final maravilhoso. Chegamos ao final do podcast Mentes que Inspiram, decifrando a mentalidade de pessoas de sucesso. Hoje tivemos aqui meu amigo, meu cliente, meu irmão de missão, Rogério. De verdade Bertuzzi, mesmo. De verdade. Um cara que, onde ele estiver, é só ele me chamar que eu vou, e eu sei que quando eu chamo ele vem também, que coisas incríveis ainda estão para acontecer. E você que está acompanhando o nosso programa, compartilhe esse episódio com as pessoas, manda lá para aquela pessoa que você fala assim, olha, a sua história de vida merece ser compartilhada no Mentes que Inspiram. Eu acompanhei esse episódio, esse podcast incrível, eu gostaria muito de ouvir. Se estiver vendo pelo Instagram também, às vezes aí algum corte, marque o @ abaixo aí nos comentários da pessoa que merece e precisa vir aqui no Mentes que Inspiram. E um agradecimento muito especial para a nossa equipe que está aqui, a Diris Gama, minha esposa, parceira, mulher linda, que sou apaixonado por você estar aqui nos bastidores. Nosso querido também Matheus, fazendo a captação de imagem, áudio, e a galera toda que está lá nos bastidores participando, Alex e Ayumi nos ajuda também, essa equipe incrível que sem eles nada disso seria possível. Muito obrigado e principalmente a Deus, que Ele sempre está nos guiando aqui. Valeu, um abraço.